Olá, meus amigos. Eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. Aqueles que já nos acompanham, sejam muito bem-vindos a mais um encontro virtual para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E aqueles que nos assistem pela primeira vez, recebam nossas boas-vindas de modo especial e sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que virtualmente. Este mês o nosso tema é sobre a Revista Espírita 1858, um tesouro incalculável. O nosso palestrante de hoje será nosso amigo Alberto Leitão, que também é trabalhador da nossa casa, e hoje ele vai nos falar sobre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Antes disso, vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece. A nossa leitura de hoje são trechos da mensagem Papel da Sociedade de Paris, extraídos da Revista Espírita de novembro de 1862. Esta mensagem foi psicografada pelo médium Sr. Lemarie, pelo espírito Sr. Sanson, antigo membro da Sociedade de Paris. Paris é um terminal de passageiros do mundo. Todos aí aportam a carta de uma impressão, de uma ideia. Quando me achava entre vós, muitas vezes me perguntava por que essa grande cidade, ponto de encontro do mundo inteiro, não possuía uma reunião espírita numerosa, tão numerosa quanto pudessem conter os mais vastos anfiteatros. Mas longe de vós e, no entanto, tão perto, vejo e compreendo melhor. Embora assentada às margens do Sena, Paris está em toda parte e todos os dias sua cabeça poderosa agita o mundo inteiro. Como ela, a Sociedade Central Espírita faz jorrar o seu pensamento no universo. Sua força não está no círculo onde se realizam suas sessões, mas em todos os países onde são seguidas as suas dissertações, em toda parte onde ela faz lei, no que respeita aos seus ensinos inteligentes. É um sol cujos raios benfazejos se refletem ao infinito. Por isso mesmo, a sociedade não pode ser um grupo comum. Seus pontos de vista são predestinados ao seu apostolado maior. Não pode ela limitar-se a um pequeno espaço, porquanto o mundo lhe é necessário, invasora que é por natureza. E de fato, hoje ela conquista pacificamente grandes cidades. Amanhã conquistará reinos e mais tarde o mundo inteiro. Bendita sejas, sociedade que amo, tu que dás sempre com benevolência, tu que realizas uma tarefa árdua sem olhar as pedras que obstruem a passagem. Muito mereceste de Deus. Não serás e não poderás ser um centro ordinário, mas repito, a fonte benfazeja onde o sofrimento encontrará sempre o bálsamo reparador. Vamos fazer a nossa prece. Jesus amigo, querida irmã Rosa e todos os benfeitores que nos auxiliam neste trabalho. Agradecemos a oportunidade de mais este encontro e aprendizado. Que neste momento possamos acalmar nossa mente e abrandar nosso coração tão conturbado nesses tempos difíceis.
para receber as palavras trazidas pelo nosso amigo Alberto. Que o teu Evangelho, Mestre, nos sirva de alento em nossas aflições e guia de conduta em nossa caminhada terrena. Que o nosso palestrante possa ser inspirado pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir então o nosso amigo Alberto. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade de estarmos aqui virtualmente reunidos para juntos estudarmos um pouco mais o seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Uma das providências mais significativas que Allan Kardec tomou ao descortinar o mundo dos espíritos através do Livro dos Espíritos foi perceber que ele precisava de um local apropriado para fazer as reuniões de intercâmbio com o mundo espiritual. E isto contrariava aquilo que estava acontecendo à época, pois, como sabemos, as manifestações das mesas girantes eram realizadas em salões para diversão, para curiosidade, para frivolidades. E Kardec então percebe que ele precisava estabelecer procedimentos, metodologia para conversar com o mundo espiritual e principalmente de um local especialmente criado com este objetivo. E é por isso que se funda em 1º de abril de 1858, Allan Kardec funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aproximadamente um ano após ter publicado o Livro dos Espíritos. Então, ele percebe esta necessidade, como já havia percebido a necessidade da fundação da Revista Espírita, que ele funda em 1º de janeiro de 1858, para se comunicar com o mundo, para divulgar a doutrina espírita. E logo 3 meses depois, então, ele, como falamos, percebe a necessidade de ter um local onde ele pudesse estabelecer uma metodologia, procedimentos adequados para conversar com o mundo espiritual. E este é o nosso tema desta oportunidade, falar sobre este primeiro centro espírita do mundo, fundado por Allan Kardec em 1º de abril do ano de 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vamos, logo de início, dizer que há muito material sobre esta sociedade, graças a Deus. Na Revista Espírita nós vamos encontrar muitas informações sobre a sociedade, porque Kardec transcrevia para a revista muita coisa do que se passava na sociedade. E aqui, nesses breves minutos da nossa conversa, vamos trazer uma pequena amostra do que era a sociedade. E certamente esperamos provocar em vocês o estudo, o aprofundamento, indo à Revista Espírita, perceber muito mais informações que lá existem a respeito da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vamos aqui, nesses minutos, tentarmos atingir alguns objetivos, né? Entender o que é a sociedade, entender qual era o papel da Sociedade Parisiense naquela época, qual era o papel que Kardec planejou, né? Fazemos um breve histórico da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, identificarmos na sociedade um modelo de centro espírita, pois, como falamos, foi o primeiro centro espírita do mundo. Kardec estabelece objetivos, Kardec registra um estatuto, né, um regulamento, como ele vai colocar lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 30, onde tem muito material para nós utilizarmos no centro espírita de hoje. Então, vamos identificar também a sociedade como sendo um modelo de centro espírita. Vamos perceber em seguida, num outro objetivo, as dificuldades que Kardec enfrenta. Ele enfrentou dificuldades, isto serve também de experiência
para as instituições espíritas nos dias de hoje. E, finalmente, como não pode deixar de ser em nenhuma exposição espírita, identificarmos as consequências morais, ou seja, o que isso tem a ver comigo? Né? O que conhecer essa história, conhecer este modelo de centro espírita tem a ver comigo, porque tem a ver com o meu comportamento, com a minha forma de pensar, com a minha forma de interagir dentro da casa espírita, e temos todos muita informação para melhorarmos a nossa atuação dentro da instituição espírita. Então, entrando no breve histórico, que é o primeiro objetivo nosso, Kardec traz a notícia da fundação da sociedade na Revista Espírita de maio de 1858. Na última página, a última matéria da revista de maio de 1858 fala sobre a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vamos nos referir apenas pela palavra sociedade. Então é fundada em Paris, no dia 1º de abril de 1858, como ele registra, e autorizada por portaria do senhor prefeito de polícia, conforme aviso da sua excelência senhor ministro do Interior e da Segurança Geral, em 13 de abril de 1858. Então percebam que a sociedade começa a funcionar em 1º de abril e em 13 de abril é que oficialmente se tem a autorização. E vamos mais à frente entender como que funcionou, né, nesses 13 dias de forma precária. Kardec, então, vai noticiar a fundação, né? Nós vamos fazer aqui uma leitura entrecortada do texto dele, por conta do nosso tempo. Então, Kardec vai dizer que a extensão universal das crenças espíritas fazia com que fosse necessário criar um centro regular de observações. Vejam como ele chama a sociedade, um centro regular de observações. E que ele tinha o prazer de anunciar naquele momento que este centro já estava fundado, né, composto de pessoas sérias, isentas de prevenção, com desejo de aprender e de ser esclarecidas, de comprovarem a verdade, né, de trabalharem em homogeneidade de pensamentos, pois sem isso não haveria vitalidade da sociedade. Kardec coloca nesta notícia também que agora os estrangeiros, quando chegassem a Paris, teriam um local, um centro onde eles poderiam colher informações, poderiam também comunicar as suas próprias observações. Então aqui a gente já vê nesta notícia de Kardec o que ele pretendia com a sociedade, né? O que era a sociedade? Vamos aqui tentar explicar um pouco sobre o que era e quais eram os seus objetivos, né? Da mesma forma que Kardec funda em 1º de abril a Revista Espírita, que era um laboratório de ideias, onde ele divulgava para o mundo inteiro as ideias espíritas, onde ele também colhia muita informação de outros centros espíritas ao redor do mundo. Da mesma forma que ele criou este laboratório de ideias, ele percebe, como falamos no início, a necessidade de criar um laboratório para estudar os fenômenos mediúnicos, para estudar o intercâmbio com o mundo espiritual, que ele chama, como falamos, um centro regular de observações, porque lá ele iria fazer, como fez, muitas observações a respeito das teorias que estavam fixadas nas obras, principalmente no Livro dos Espíritos. Então, lá ele vai confirmar teorias que os espíritos tinham ditado, mas ele, quando evocava um espírito e ele perguntava a esse espírito como é que ele estava se sentindo após a morte, quando que ele conseguiu se identificar, né, ter consciência de si mesmo, quais eram as percepções, as sensações. Ora, tudo isso está estabelecido no Livro dos Espíritos, mas Kardec queria comprovar através dessas experiências que era exatamente aquilo lá. E ele comprova muitas vezes, nós vamos perceber Kardec fazendo as mesmas perguntas para os espíritos, investigando, comprovando as teorias, né? Então a sociedade, ela passa a ser este centro de observação, ou nos dizeres, né, do senhor Sanson, como foi lido na página inicial pela nossa irmã Elizabeth,
O senhor Sanson diz de forma muito poética, né, que a sociedade era a fonte benfazeja, onde o sofrimento encontrará sempre o bálsamo reparador. Era o sol cujos raios refletem ao infinito. Então, este é o primeiro centro espírita do mundo, que tinha como presidente espiritual, conforme o próprio Kardec vai atestar, ninguém menos do que São Luís. Então Kardec recorria muitas vezes a São Luís para se aconselhar da condução da sociedade. Ainda nesse breve histórico, no livro Obras Póstumas, na segunda parte, Kardec fala sobre a fundação da Sociedade Espírita de Paris. Então lá ele explica como foi esse processo até chegar a estabelecer-se uma sociedade. Ele conta lá que há 6 meses ele estava fazendo reuniões na sua casa, às terças-feiras, né? Tendo como médium principal a senhorita Hermance de Faux, como ele diz. E ele diz, era lá no apartamento dele, na Rua dos Mártires, e ele diz que cabiam 15 pessoas e tinham 30 pessoas frequentando a reunião. Então, o espaço não estava adequado. Lá ele conseguia estabelecer um caráter sério na comunicação com os espíritos. Lá ele recebia visitas de príncipes estrangeiros, como ele fala, de personagem de alta distinção. Na Revista Espírita de junho de 1862, ele chega a dizer que ele recebia de 1.200 a 1.500 pessoas por ano. Ou seja, 100, 120 pessoas por mês Kardec recebia na sua casa. Então, alguns frequentadores, de forma natural, resolveram se cotizar para alugar um local que fosse mais conveniente. E ele diz, para isso precisava-se então de uma autorização legal. Estava-se vivendo um tempo de muito autoritarismo, como vamos falar um pouco à frente. Então era preciso uma autorização legal. Mas o senhor de Faux, o pai da Hermance, ele tinha relações pessoais com o prefeito de polícia. Isso facilitaria o trabalho. Mas, além disso, precisava também da autorização do ministro do Interior. E à época, nós vamos ver que por uma providência muito interessante, era um general, que Kardec, de forma discreta, diz apenas que era o general X. Mas este general X, como depois vamos comentar, ele já era simpático às ideias espíritas. Então todo o processo foi muito facilitado. E aquilo que normalmente, diz Kardec, demoraria 3 meses, foi dado em 15 dias a autorização para o funcionamento da sociedade. Kardec, então, diz, né, lá ainda em Obras Póstumas, que a sociedade foi legalmente constituída, que tinha reuniões às terças-feiras e que, a princípio, foi alugada uma sala no Palais Royal, na Galeria de Valois, onde ficou por um ano, de 1º de abril de 1858 a 1º de abril de 1859. Algum tempo depois, né, passou a funcionar às sextas-feiras, e aí mudou de lugar, ainda no Palais Royal, mas agora no restaurante do X, e também no Palais Royal, só que agora era numa outra galeria, na Galeria Montpensier. E lá funcionou por mais um ano, de abril de 59 a abril de 60, quando então se transfere para o local que ficaria até a desencarnação de Kardec, a Rua e Passage Sainte-Anne, número 59. Muito bem. Há um manuscrito que foi divulgado há alguns anos atrás, no 4º Congresso Espírita Mundial, que foi realizado em Paris, de 2 a 5 de outubro do ano 2004, um manuscrito de Kardec, que tem um valor histórico muito grande, um manuscrito muito raro. E nós vamos ler aqui agora, literalmente, esse manuscrito que Kardec manda para o prefeito de polícia à época da fundação da sociedade. Vejam o que Kardec escreve para ele. Ao senhor prefeito de polícia da cidade de Paris. Senhor prefeito, os membros fundadores do Círculo Parisiense de Estudos Espíritas, vejam que ele primeiro chamava de círculo, quando era na casa dele. Então, ele diz que esses membros
que solicitaram junto a vós a autorização necessária para constituir-se em sociedade, ou seja, a autorização formal já tinha sido feita. Olha o que ele vem pedir. Temos a honra de pedir-vos que consintais permitir-nos reuniões preparatórias, enquanto esperamos a autorização regular. Então, como ele tinha a perspectiva de que demoraria 3 meses, aquilo que acabou demorando apenas 15 dias, ele pede uma autorização precária ao prefeito para que ele pudesse já iniciar as reuniões preparatórias, né? Certamente isso foi dado, tanto é assim que em 1º de abril ele começa a funcionar, mas logo em 13 de abril ele já tem a autorização formal. E Kardec termina então a sua pequena carta ao prefeito dizendo: com o mais profundo respeito, senhor prefeito, tenho a honra de vos ser vosso humilde e muito obediente servidor. E percebam a assinatura de Kardec. E ele coloca H.L.D. Rivail, ou seja, Hipólito Léon Delisard Rivail, vírgula, dito Allan Kardec. Aqui ele já se coloca com o seu pseudônimo, né? E coloca o seu endereço, Rua dos Mártires, número 8. Então esse é um documento histórico de bastante valor que foi cedido pelo Conselho Espírita Internacional neste congresso que mencionamos. Mas a situação política da época é importante também nesse breve histórico que a gente fale brevemente, né? Como já tínhamos dito, era um regime autoritário, governava Napoleão III. Ele sofre um atentado em janeiro de 1858. Vejam que a sociedade é fundada em abril. Ele sofre um atentado em janeiro. Isso acaba por produzir uma lei de segurança nacional, por apertar o regime ainda mais. Essa lei é em fevereiro, né? E o general X, que é o ministro do Interior, que vai dar a autorização, ele é ministro do Interior e Segurança Pública apenas de 7 de fevereiro a 14 de junho de 1858. Parece que ele entrou nesse posto apenas para dar essa autorização, né? A providência que estamos aqui querendo enxergar em todos esses fatos, né? Então, naquela época, esse ministro tinha um poder enorme com esta lei de segurança nacional, podendo exilar o cidadão que conspirasse, né? Não era permitido reuniões com mais do que 20 pessoas. E a autorização é dada em 13 de abril, em tempo recorde, né? E esse general X, nós vamos identificar mais à frente, depois da sua desencarnação, ele vai ser evocado e vai conversar com Kardec na sociedade, né? Como vamos ver na Revista Espírita. Esse general acaba que a sua identidade foi sendo exposta, né? E a gente hoje já sabe que este general X é o general Charles Marie Esprit Espinasse, chamado general Espinasse, que foi evocado e conversou com Kardec na sociedade, como vamos ver. Isso está na Revista Espírita de julho de 1859, né? Sob o título Um Oficial Superior Morto em Magenta. Magenta foi uma batalha, né, que teve em 1859 entre a Itália e a Áustria, e o general estava lá comandando. Ele saiu do posto de ministro e foi para esta batalha. E Kardec primeiro evoca um soldado, o soldado fala no general Espinasse e depois o próprio general Espinasse se apresenta, né? São muitas perguntas, nós vamos falar muito brevemente de 2 perguntas apenas. Mas, como falamos, gostaríamos de despertar o interesse de todos vocês para irem à Revista Espírita, porque lá tem muito material, é uma riqueza de material a respeito da sociedade e de muitos outros assuntos. Mas Kardec, na questão de número 4, ele pergunta assim para o general: tinhas conhecimento da existência de nossa sociedade? Olha a pergunta que Kardec faz. Percebam o espírito de pesquisador de Kardec. É claro que Kardec sabia que sim, mas ele quer comprovar, dito pelo espírito. O senhor tinha conhecimento da existência da nossa sociedade? E olha que resposta que o general vai dar. Vós o sabeis. E Kardec então coloca uma observação nessa pergunta. O oficial em questão
tinha realmente auxiliado a sociedade para a obtenção do seu registro de funcionamento, comprovando que era o general Spinaci, né? Vós vos reconhecestes imediatamente no momento da morte? Pergunta Kardec para ele na questão de número 13. E ele responde, quase que imediatamente, graças às vagas noções que possuía do espiritismo. Como Kardec declarou, ele era simpatizante das ideias espíritas. Então Kardec apresenta na Revista Espírita, numa sessão que ele intitulou Palestras Familiares de Além-Túmulo, muitas evocações que ele fazia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que trazem muitos ensinamentos para nós. Partindo então para o próximo objetivo, que é identificarmos a sociedade como sendo um modelo de centro espírita, Kardec publica o Regulamento da Sociedade no Livro dos Médiuns, no capítulo 30. Podemos ir lá e vamos encontrar 29 artigos que Kardec apresentou. E ele vai dizer, no artigo 1º, que a sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações. Então vejam que aqui já fica muito claro que é estudar fenômeno, mas estudar aplicações. Estudar para que isso serve? Estudar consequências, né? Como ele vai dizer também na Revista Espírita de julho de 1859, em um discurso que ele fez. O discurso de encerrando o ano social da sociedade, ele vai dizer assim: o objetivo da sociedade não consiste apenas na pesquisa dos princípios da ciência espírita. Vai mais longe. Estuda também as suas consequências morais, pois é principalmente nelas que encontra a sua verdadeira utilidade. Então vamos vendo, já como modelo de centro espírita, né? Vamos estudar a ciência espírita, mas temos que ter consequências morais. Isso tem que mudar a nossa maneira de viver, tem que mudar os nossos sentimentos, a nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas. Nesse regulamento, vamos ter uma série de outras informações, né, como tipos de sócios, as condições para admitir, porque nós vamos ver que Kardec teve muito problema no início, com os sócios sendo admitidos de qualquer jeito, interessados em curiosidades, né? A administração da sociedade era feita em colegiado, ele era o presidente, mas ele tinha o mesmo poder de voto que os demais, né? Era um colegiado. Ele realizava 2 tipos de sessão, a sessão particular, onde só participavam os membros da sociedade, os sócios, vamos dizer assim, e as sessões gerais, onde era permitido participar algum convidado, desde que fosse convidado por um dos associados e fosse previamente submetido à aprovação de Kardec. Então vejam como que ele tinha muito cuidado, porque estávamos diante de uma reunião de intercâmbio com o mundo espiritual, né? E essas reuniões não podiam ser públicas. Kardec já declara isso aqui, né, de forma muito explícita, trazendo ensino para a gente. É preciso ter preparo para estar participando de uma reunião onde exige silêncio, onde exige recolhimento, onde exige tolerância recíproca, onde exige unidade de princípios, onde não se admite perguntas fúteis, interesse pessoal, curiosidade. Tudo isso Kardec registra, né, lá no regulamento, né? Então, haviam princípios que preconizavam o funcionamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Havia solidariedade entre as instituições, o estudo era constante, a necessidade de estudo, a necessidade de transparência em todas as ações, inclusive prestações de conta, que a gente vai ver Kardec fazendo isso muitas vezes, da própria sustentabilidade da instituição, dos roteiros que ele estabelecia para os trabalhos, né? Daquilo que não se deveria conversar na sociedade, enfim. Kardec deixa lá diretrizes muito sólidas e que são muito valiosas para o funcionamento de uma casa espírita nos dias de hoje, né? Kardec passa a publicar na Revista Espírita os boletins da sociedade. São as atas das reuniões de intercâmbio. Então isso é de muita riqueza, porque é como se você estivesse ali participando
de uma reunião mediúnica com Allan Kardec, porque ele relata tudo. Infelizmente, ele para de publicar esses boletins em janeiro de 1861, né? Possivelmente por conta do espaço da Revista Espírita. Ele começa a publicar em julho de 1859, publica até janeiro de 1861, de todas as reuniões. Então tem muito material, um farto material lá, e ele diz que publicava essas atas para que os associados residentes fora do país, né, ou os correspondentes pudessem acompanhar o que estava se passando, né? Então, as reuniões eram realizadas sempre às sextas-feiras, às 20 horas. Né? Tudo isso nós encontramos lá na Revista Espírita. Nós vamos encontrar discursos de Kardec que vale nós estudarmos, meus amigos. Nós já encontramos 18 discursos, pode ser até que tenha mais. Mas, pessoalmente, eu já encontrei 18 discursos. Discursos que ele fazia nas aberturas, no encerramento do ano social da sociedade. Há 2 discursos em reuniões onde ele comemorava anualmente o Dia dos Mortos, né? Há discursos que ele fazia nas viagens. Então, o que nós estamos chamando de discurso, porque é assim que ele chamava, é o que chamamos hoje de palestra. Então, nós vamos assistir uma palestra com ninguém menos do que Allan Kardec. E ele, nesses discursos, né, tem muitos ensinos. Ele vai, por exemplo, né, escolhemos aqui pequenos trechos, Revista Espírita de maio de 1861, ele vai falar de que não penseis que a opinião dos que criticam a organização da sociedade seja dos verdadeiros amigos do Espiritismo. Não, é dos seus inimigos que estão melindrados. Então ele está mostrando aqui as dificuldades que ele enfrentava na sociedade, né? Como falamos, que é um outro objetivo nosso. Então vejam que tinham pessoas dentro da sociedade que estavam trazendo perturbação, porque Kardec queria que as reuniões funcionassem com calma, com dignidade, e ele então dificultava o acesso das pessoas, né? Mas alguns queriam que isso fosse liberado para todo mundo e queriam divertimento, queriam frivolidade, queriam, né, fazer perguntas fúteis, o que Kardec negava, né? Negava sempre, né? Nesse mesmo discurso, ele vai dizer que nós estamos reunidos para nos esclarecer, não para nos distrair, não para nos divertir, vai dizer Kardec. Queremos ouvintes sérios, não queremos ouvintes curiosos. O Espiritismo é uma ciência e necessita ser estudado com seriedade. Muitos e muitos discursos ele vai falar sobre isso. Sobre essas pessoas que queriam novidades, que reclamavam que ele estava voltando aos mesmos assuntos, e ele diz, ora, uma verdade absoluta como essa precisa de um grande número de experiências, de observações. Então a gente vai ver Kardec voltando, testando de fato as teorias, como falamos, né? E ele tem dificuldades com os médios, né? E isso serve para nós pensarmos nas dificuldades com os trabalhadores, por conta do melindre, quando se faz uma crítica, quando se faz a avaliação de uma tarefa que deve ser feita, e Kardec fazia os seus comentários, né? E isso não era encarado com naturalidade. Alguns médios se afastaram da sociedade, né? Hoje nós temos na Casa Espírita uma reunião pública, o que muda muito o perfil da sociedade, que a sociedade não tinha uma reunião pública. Ou seja, hoje a porta da Casa Espírita fica aberta, realmente qualquer pessoa pode entrar, porque esta reunião tem este objetivo. Mas não é assim numa reunião de intercâmbio com o mundo espiritual, que há de se ter preparo, há de se ter critérios, né? E à época, a sociedade que só tinha reunião de intercâmbio com o mundo espiritual, os correligionários queriam uma abertura geral, queriam realmente fazer como eram as mesas girantes, né? As diversões, queriam se divertir na conversa com os espíritos, né? Então, Kardec chega a dizer, agora já num outro discurso, em junho de 1862, né, que ele teve muitas dificuldades, né, que tinham elementos de dissolução na sociedade, porque foi lá no início. Quando ele percebe isso, ele começa a modificar, mas no início alguns elementos assim entraram, né? E tanto que ele
pensa em se retirar, e ele vai dizer, ele renuncia à presidência, mas os sócios não permitem e o reelegem, e os próprios espíritos também o aconselham a não fazer isso, né? E assim ele vai, né, tendo dificuldades, né, inclusive sendo acusado de estar se beneficiando financeiramente da sociedade. Nós vamos encontrar isso lá na Revista Espírita, e ele explicando, né, toda a situação. Então, muitas perturbações rondaram também a sociedade parisiense de estudos espíritas. Não é diferente, né? E por isso que, concluindo agora as nossas observações, nós temos que pensar na nossa postura na casa espírita, né? Como Kardec diz, a ciência e a filosofia têm que levar a consequências morais. Então é preciso que a gente esteja na casa espírita imbuídos desse pensamento. Eu preciso me modificar, eu preciso entender que o reino do céu está dentro de mim. Eu preciso estudar para poder aprender coisas novas que me façam refletir sobre o meu comportamento, sobre a minha postura. É preciso silêncio, é preciso recolhimento, é preciso tolerância recíproca nas relações na casa espírita, né? Temos que afastar qualquer tipo de interesse pessoal, de busca de novidade, de curiosidade. Tudo isso que Kardec passou na sociedade, nós temos que trazer para o centro espírita nos dias de hoje. Evitar qualquer assunto irritante. Ele diz lá, não se conversa sobre política, não se conversa sobre controvérsias dogmáticas na casa espírita, né? Não se pode melindrar quando o trabalho é avaliado, né? Tem que se ter muito cuidado com a maledicência, com o personalismo. Tudo isso Kardec vivenciou dentro da sociedade, né? Tem que despertar em nós a vontade de sairmos da condição de apenas usufrutuários para trabalhador, colaborador. Então, de usufrutuários nós passamos a ser estudantes, para de estudantes nós passamos a ser colaboradores, né? O estudo vai despertando em nós a necessidade de servir, a necessidade de nos modificarmos, vai nos fazendo enxergar que o trabalho é remédio, né? Vai nos fazendo enxergar que quando somos solidários nunca seremos solitários. E vai fazendo com que a gente, estudando Kardec, a gente preserve o espiritismo, né? Um espiritismo sem elitismo, um espiritismo sem intolerância, né? Essas são as consequências morais que o estudo da Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, que é um centro espírita, deve gerar em nós, para termos observação cuidadosa sobre a nossa postura na casa espírita. E concluindo, então, as reflexões, né, vamos deixar aqui o nosso pleito de gratidão a esse espírito que encarnou para trazer o Consolador prometido e que trabalhou excessivamente, né? Como vamos ver, por exemplo, quando ele escreve na Revista Espírita de março de 1862, ele diz assim: o tempo e as forças do homem têm limite. E eu confesso que as minhas, de algum tempo a esta parte, têm me faltado e não posso ter o repouso que por vezes me seria tanto mais necessário. Ele acrescenta ainda à frente, né, já agora num outro discurso, que ele trabalhava de manhã à noite e muitas vezes da noite à manhã, sem mesmo repousar um pouco. E isto, evidentemente, lhe trouxe desgaste físico, né? E, como sabemos, ele desencarna em 31 de março de 1869, lá na Sociedade Parisiense, na Rua Passage Saint-Anne, número 59. Ora, na Revista Espírita de maio de 1869, após a desencarnação de Kardec, quando é apresentado a sua biografia, né, comentada, vamos dizer assim, há um trecho em que é dito: deu-se com ele o que se dá com todas as almas de forte têmpera. A lâmina gastou a bainha. Ou seja, a sua dedicação ao servir o Cristo para trazer o Consolador prometido foi fazendo com que a sua saúde fosse sendo prejudicada. Mas ele volta ao plano espiritual cumprindo belamente a sua missão, trazendo para nós
todas as obras, deixando para nós o modelo de centro espírita, deixando para nós o modelo de divulgação, enfim, trabalhando em todas as áreas que precisamos hoje trabalhar. Que possamos aproveitar todas essas lições para vivenciarmos bem e aproveitarmos bem o Espiritismo dentro das nossas vidas. Muito obrigado pela atenção de todos, que Jesus nos abençoe. Vamos agora ouvir a prece final do nosso irmão Breno, que possamos nos concentrar nesta prece para recebermos as energias, as irradiações que os Espíritos vão nos proporcionar. Muito obrigado pela atenção de todos, muita paz a todos. Graças a Deus, graças a Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade de estudo cristão à luz da doutrina espírita. Vinculados à casa da irmã Rosa, agradecemos a irmã Bondosa, bem como a irmã Anália Franco e todos os benfeitores e benfeitoras do plano espiritual que dedicam seu tempo em benefício desse projeto de reuniões virtuais que nos mantém unidos em pensamentos e sentimentos, buscando amparo, renovação e forças. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco, em nossos lares, nos renovando no bem, envolvendo também as famílias e a todos a quem direcionamos as nossas preces. E por acréscimo de caridade, abençoando também aqueles que se sentem solitários. Que a cada prece, a cada leitura edificante, possamos nos ligar novamente a Jesus, nosso modelo e guia, o caminho, a verdade e a vida. Lembremos em nossas preces rogar pelo bem de toda a humanidade, que a luz dissipe as trevas e que a paz se espalhe por todo o planeta. A tolerância e a compreensão encontrem guarida em nossos sentimentos. E assim o amor, em suas diversas nuances, possa se manifestar nas relações familiares, sociais e profissionais. Que a água, diante de estudo e da prece, possa receber as energias superiores, que hão de nos ajudar na saúde e no equilíbrio emocional. Muita luz, paz e saúde. Graças a Deus.